Imagina só, pagar um imposto antes mesmo da venda acontecer. Parece meio maluco, né? Pois é. Hoje a gente vai desvendar o que é a tal da substituição tributária do ICMS, o mecanismo que, olha, vira de cabeça para baixo a lógica de quem paga o imposto e quando. Se prepara para entender esse verdadeiro imposto fantasma. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Parece até um paradoxo, cobrar um imposto sobre o futuro. E é exatamente essa pergunta central que a gente vai responder hoje, explicando como e por que esse sistema funciona desse jeito tão particular. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, vamos entender por que esse sistema, que parece tão complicado, foi criado. Depois, vamos ver como ele funciona na prática e, por fim, pesar os prós e contras, tanto para o governo quanto para as empresas. Vamos começar pela raiz do problema. Então vamos lá. Tudo começa com um baita desafio para o governo. A gente precisa entender qual é o problema fundamental que a substituição tributária, ou ST, como a gente costuma chamar, veio para resolver. Pensa só na jornada de um produto qualquer, tipo uma garrafa de refrigerante. A indústria faz, vende para um distribuidor, que vende para o supermercado, que finalmente vende para a gente no caixa. No modelo normal, o fisco, que é o governo, teria que fiscalizar cada uma dessas vendas para garantir que o ICMS foi pago. Agora imagina a escala disso no Brasil inteiro. É super ineficiente e, claro, abre um monte de brechas para sonegação de impostos. Exato. O fisco precisava de um jeito mais inteligente, mais centralizado de garantir essa grana. Em vez de correr atrás de milhares e milhares de pequenos varejistas, o que seria mais fácil? A resposta para essa pergunta é a essência da substituição tributária. E aqui que entra a grande sacada do sistema. Em vez de cobrar de todo mundo um pouquinho, o governo decide simplificar e focar em um único ponto dessa cadeia toda. A definição é basicamente essa. A lei escolhe um responsável, geralmente o primeiro da fila, como a indústria, para pagar não só o imposto dele, mas também o imposto de todas as vendas futuras daquele produto até ele chegar no consumidor. Ele basicamente substitui os outros na obrigação de pagar. E nesse sistema, a gente tem dois personagens principais. De um lado, o substituto, que é quem paga o imposto adiantado por todo mundo, normalmente a indústria ou o importador. Do outro lado, os substituídos, que são o distribuidor, o lojista. Quando eles vendem o produto, já não precisam se preocupar com o ICMS, porque ele já foi pago lá na origem. Ok, a teoria parece fazer sentido, mas a pergunta de $1 milhão continua. Como é que se calcula um imposto sobre uma venda que ainda nem rolou? Agora a gente vai mergulhar na mecânica por trás dessa história. E olha só que interessante essa citação, porque ela resume a ideia de um jeito perfeito. A ST tem duas pernas, digamos assim, a antecitação e a substituição. O imposto é pago antes da venda final e é pago por outra pessoa. Simples assim. Vamos detalhar isso. Quando a indústria vende para o distribuidor, acontece a primeira transação. Nesse exato momento, a indústria já tem que calcular e pagar o imposto que, teoricamente, só seria devido lá na frente, quando o supermercado vendeu para o consumidor final. Ou seja, o imposto da cadeia inteira é pago antes e por outra pessoa. Tá, mas se a venda final ainda não aconteceu, como é que o governo adivinha o preço? Ele não adivinha, ele estima. O jeito mais comum de fazer isso é usando a MVA, a margem de valor agregado. Basicamente, o governo define uma porcentagem de lucro que ele presume que toda a cadeia vai ter. Essa margem é somada ao preço inicial e o imposto é calculado em cima desse valor futuro estimado. Agora que a gente já entendeu a mecânica do negócio, vamos ampliar o foco. A ST vale para tudo? E o que acontece se aquela estimativa de preço do governo estiver errada? A ST não se aplica a todos os produtos, não. Ela é focada em setores bem específicos, geralmente aqueles com cadeias de venda mais previsíveis. Estes aqui são alguns dos exemplos mais clássicos, que estão em listas e regulamentos específicos do governo. E isso é crucial de entender. A própria lei sabe que nem toda vez que um produto muda de mão, é uma venda que vai seguir para o consumidor. Por isso, existem algumas exceções importantes, situações em que essa regra de antecipar o imposto não vale. Por exemplo, uma transferência de estoque entre duas filiais da mesma indústria não aciona a ST. A mesma coisa quando se manda uma matéria-prima para ser transformada em outro lugar, desde que ela volte para a origem. São operações que não são uma venda na cadeia de consumo. Essa é a grande questão, a grande dor de cabeça de quem tem um negócio. O imposto foi pago lá atrás com base num preço estimado de R$10, mas o varejista precisou fazer uma promoção e vendeu por 8. E aí, o imposto que foi pago a mais fica perdido? A resposta é não, não fica perdido.
A lei prevê o direito à restituição. Se a empresa conseguir provar que o preço final da venda foi menor que o preço estimado ou que a venda simplesmente não aconteceu, ela pode pedir de volta para o fisco o valor do imposto que foi pago a mais. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. E como em muitos sistemas, a substituição tributária é um grande jogo de equilíbrio, com vantagens e desvantagens de cada lado. E este quadro aqui resume bem essa troca. Para o Estado, o ST é uma maravilha, simplifica a cobrança, centraliza a fiscalização e ajuda a combater a sonegação. Já para as empresas, a história é outra. Aumenta a complexidade, exige pagar um imposto muito antes de receber pela venda, o que mexe com o caixa, e obriga a um estudo constante das regras que vivem mudando. Então, o ponto crucial é exatamente este. A substituição tributária é, na sua essência, uma ferramenta de eficiência para a máquina do Estado. Ela torna a vida do fisco bem mais fácil, mas, em contrapartida, joga uma carga de complexidade e um peso financeiro bem grande nas costas das empresas. E isso nos deixa com uma reflexão importante. Será que esse modelo, que prioriza a facilidade para o governo, representa o equilíbrio ideal? Ou será que o peso sobre as empresas é grande demais? É uma discussão fundamental sobre os limites da simplificação de impostos. Agradeço por nos acompanhar nesta análise. Até a próxima!